Ela se avalia com um 9 de 10 e o homem comum com um 4, como se essa avaliação fosse um fato inquestionável. Exige altura, status e um salário elevado e apresenta isso como algo normal, até justo. Mas no momento em que um homem expressa uma preferência equivalente, por exemplo, falar sobre hábitos, coerência pessoal ou limites claros, a reação muda imediatamente. De repente, não é mais uma simples preferência, mas uma ofensa, uma prova de superficialidade ou de desprezo. Ali, aparece o primeiro choque real. Não o da desigualdade, mas o de se ver julgada com a mesma régua. Quando se aplicam os mesmos padrões em ambas as direções, o ambiente se torna tenso. A conversa deixa de ser leve e se transforma em confronto. O que antes era defendido como empoderamento, agora é percebido como um ataque pessoal. O problema não é o critério em si, mas o fato de que ele não flui mais em uma única direção. A igualdade soa bem como conceito abstrato, mas começa a doer quando se torna prática cotidiana. Este choque revela algo mais profundo. Não se trata apenas de encontros ou de preferências românticas, mas de expectativas enraizadas. Durante anos, muitas mulheres estiveram acostumadas a avaliar sem serem avaliadas, com a mesma dureza. Ao romper essa dinâmica, surge a surpresa, seguida de indignação. A mesma pessoa que falava de força e autossuficiência espera compreensão especial quando é questionada, como se a crítica só fosse válida em um sentido. A reação emocional é imediata porque a situação é nova. Pela primeira vez, não há privilégio implícito nem tratamento suavizado. Não há filtros protetores. Apenas uma conversa direta, crua, onde ambos os lados ficam expostos. E esse momento incômodo é o início de todo o conflito que veremos depois. Aqui nasce a sensação de injustiça, embora, na verdade, o que se experimenta é algo muito mais simples. Ser tratado exatamente como se trata o outro. Para entender por que este choque provoca reações tão intensas, basta observar um experimento simples. Não requer teorias complexas nem discursos ideológicos, apenas coerência. Quando uma mulher afirma com total naturalidade que não sairá com um homem que não tenha certa altura ou não atinja um nível econômico específico, isso é apresentado como uma preferência legítima. Mas quando esse mesmo homem responde perguntando o que ela oferece além de expectativas, o ambiente muda imediatamente. A igualdade, nesse instante, deixa de ser confortável. O experimento consiste em algo muito simples: devolver a mesma energia. Se ela estabelece filtros estritos, ele faz o mesmo. Se ela julga sem suavizar o tom, ele responde com a mesma franqueza. E é aí onde ocorre a reação mais reveladora. O que antes era defendido como honestidade, agora é percebido como agressão. O que era saber o que eu quero, se transforma em como você se atreve a dizer isso. A conversa não gira mais em torno de critérios, mas de emoções feridas. Este momento é fundamental, porque deixa exposta uma expectativa silenciosa, a de receber um tratamento especial, mesmo dentro de um quadro definido como igualitário. Quando esse tratamento desaparece, surge a sensação de injustiça. Não porque exista uma verdadeira desigualdade, mas porque se rompe um costume profundamente enraizado. Durante muito tempo, a crítica fluía em uma única direção, e o simples fato de invertê-la gera desconforto. O mais chamativo é que não há insultos nem novos ataques pessoais. Há apenas um espelho, um reflexo direto das mesmas exigências, do mesmo nível de julgamento, da mesma dureza. E esse espelho se torna insuportável para quem não está acostumada a se olhar de fora. A igualdade real não grita nem humilha, simplesmente expõe. E quando expõe, obriga a enfrentar perguntas incômodas que antes nunca eram feitas. A partir desse experimento, começa a se revelar um padrão mais profundo: a supervalorização constante de si mesma diante de uma avaliação implacável do outro.
Muitas mulheres se percebem como excepcionais sem que exista uma base real que sustente isso. Não se trata de uma autoestima saudável, mas de uma inflação de valor que não condiz com a realidade cotidiana. Pessoas completamente normais, com vidas comuns, trabalhos comuns e sem traços de destaque, descrevem a si mesmas como se pertencessem a uma elite inalcançável. A desconexão aparece quando essa autoimagem colide com o mundo real. Homens que, objetivamente, estão acima da média são descartados como insuficientes, enquanto a própria posição nunca é questionada. Não há autocrítica nem revisão interna, apenas uma certeza firme de merecimento. Essa lacuna entre percepção e realidade gera frustração constante, porque o ambiente não responde como esperado. Quando o mundo não valida essa imagem inflada, a reação não é reflexão, mas raiva. O problema se agrava porque, durante muito tempo, essa autoavaliação exagerada não foi desafiada. Pelo contrário, foi reforçada. Cada desacordo era interpretado como ataque. Cada limite como injustiça. Assim, constrói-se uma bolha onde todo o questionamento externo é visto como hostilidade. Quando alguém se atreve a apontar incoerências ou a pedir reciprocidade, não se ouve a mensagem, apenas se sente a ferida no ego. Essa supervalorização não é apenas individual, é cultural. Normalizou-se a ideia de que sentir-se especial é o mesmo que ser especial. Mas a realidade não funciona com afirmações repetidas, mas com fatos, coerência e contribuições reais. Quando essa verdade aparece, quando alguém se atreve a tratar uma mulher como trataria qualquer outro adulto responsável, a reação é de surpresa e rejeição. Não porque o tratamento seja injusto, mas porque, pela primeira vez, não há indulgência automática. Essa desconexão com a realidade não surge do nada. Ela é alimentada a cada dia por meio de uma validação artificial constante. As redes sociais desempenham um papel central nesse processo. Cada foto recebe dezenas ou centenas de reações. Cada história gera mensagens, cada perfil acumula atenção sem esforço real. Com o tempo, essa atenção é confundida com valor pessoal. Começa-se a acreditar que ser curtida em uma tela equivale a ser desejável como parceira, como companheira, como projeto de longo prazo. O problema é que essa validação não exige nada em troca. Não pede coerência, nem compromisso, nem crescimento. Basta mostrar-se disponível para receber aprovação imediata. Essa dinâmica cria uma ilusão perigosa, a sensação de ser altamente valiosa sem ter construído nada sólido. Quando a vida real não responde com o mesmo entusiasmo, aparece a frustração. Os homens que não oferecem adoração automática são vistos como insuficientes ou problemáticos. A atenção digital também distorce as expectativas. Se todos os dias chegam mensagens de desconhecidos, assume-se que sempre haverá opções melhores esperando logo ali na esquina. Isso dificulta qualquer vínculo profundo, porque a comparação nunca para. Sempre parece haver alguém mais interessante, mais atraente, mais conveniente. Assim, os relacionamentos se tornam descartáveis e o compromisso perde o sentido. O mais irônico é que essa validação não distingue intenções. Muitos homens buscam apenas algo superficial, mas essa diferença é ignorada. O desejo momentâneo é interpretado como confirmação de alto valor. No entanto, quando chega o momento de construir algo real, a atenção desaparece. E então surge a pergunta incômoda: se sou tão valiosa quanto acredito, por que ninguém fica? Quando um homem deixa de alimentar essa validação artificial e trata uma mulher com neutralidade, sem pedestal nem elogios constantes, o choque é imediato. De repente, não há mais aplausos, apenas realidade. E para quem viveu cercada de aprovação fácil, essa ausência é sentida como rejeição, embora, na verdade, seja apenas um tratamento normal. Neste ponto, a conversa se torna mais incômoda, porque não se trata mais apenas de percepção, mas de conduta.
Dois pesos e duas medidas ficam claros quando as mesmas ações são analisadas sob critérios diferentes. Comportamentos que nos homens são condenados sem ressalvas, nas mulheres são justificados, suavizados ou diretamente celebrados. A infidelidade é um exemplo evidente. Quando uma mulher admite ter sido desleal, o relato costuma girar em torno de suas emoções, do que lhe faltava, de como ela não se sentia compreendida. A responsabilidade é diluída até desaparecer. Em contrapartida, se um homem comete o mesmo erro, a narrativa muda completamente. Não há contexto nem compreensão, apenas julgamento. Torna-se uma prova definitiva de sua falta de valores, de sua incapacidade de se comprometer. A ação é idêntica, mas a leitura social é radicalmente distinta. Essa diferença constante cria um ambiente onde assumir erros deixa de ser necessário para um lado, porque sempre existe uma explicação externa que absorve a culpa. A ausência de responsabilidade não se limita aos relacionamentos. Estende-se a expectativas econômicas, emocionais e sociais. Se algo dá errado, sempre há um culpado externo. O parceiro, a sociedade, o passado, as circunstâncias. Raramente se ouve uma reflexão sincera sobre as próprias decisões. Essa dinâmica reforça a ideia de que o merecimento é automático, enquanto a contribuição é opcional. Quando um homem aponta essa incoerência, a reação costuma ser defensiva. Não se discute o argumento, ataca-se a intenção. Acusa-se de insensibilidade, de dureza, de não compreender. Mas o cerne da questão permanece intacto. Não pode haver igualdade real sem responsabilidade compartilhada. Não pode haver padrões para uns e desculpas para outros. Este é um dos pontos onde o conflito se intensifica, porque obriga a encarar de frente uma verdade incômoda. Ser tratado como adulto implica prestar contas como adulto, e para quem viveu muito tempo sem essa exigência, a ideia de responder por seus atos soa como uma agressão, quando na verdade é apenas uma consequência natural. À medida que se aprofunda nesta dinâmica, surge outro elemento que gera tensão constante: as expectativas extremas. Muitas mulheres apresentam longas listas de requisitos como se fossem algo razoável, até óbvio. Altura, renda elevada, estabilidade, carisma, segurança emocional e disponibilidade absoluta. Tudo deve estar presente ao mesmo tempo. No entanto, quando se pergunta o que é oferecido em troca, a conversa se torna incômoda ou diretamente hostil. A ideia de reciprocidade parece ofensiva. Essas exigências não se baseiam em uma troca equilibrada, mas na crença de que a mera presença já é suficiente. Não se fala em construir juntos, mas em receber. Não se propõe o crescimento mútuo, mas a satisfação imediata de desejos. O homem é avaliado como provedor potencial, enquanto a própria contribuição é dada como certa, sem necessidade de ser demonstrada. O contraste se torna ainda mais evidente quando a realidade pessoal não sustenta essas demandas. Pessoas sem estabilidade, sem um projeto claro e sem disposição para o sacrifício, esperam resultados próprios de quem investiu anos para se desenvolver. Não há coerência entre o que se exige e o que se oferece. E ainda assim, qualquer questionamento é interpretado como falta de respeito, ou como medo de uma mulher forte. Essa mentalidade gera frustração constante, porque o mundo não responde a expectativas desconectadas da realidade. Os homens que cumprem esses requisitos são poucos e têm opções. Eles não buscam fardos emocionais nem demandas unilaterais. Buscam equilíbrio. Quando se recusam a aceitar esse tratamento desigual, são rotulados como inseguros ou incapazes de se comprometer. Aqui, o conflito atinge um novo nível, porque deixa claro que não se trata de amor nem de igualdade, mas de benefício. O relacionamento é concebido como um prêmio que o homem deve conquistar, enquanto a mulher se percebe como o próprio prêmio. E quando essa lógica falha, quando o homem decide não entrar nesse jogo, a indignação é imediata.
não porque uma conexão tenha sido perdida, mas porque um direito que nunca foi real foi questionado. Neste ponto, surge um choque ainda mais profundo, pois não se discutem mais apenas atitudes sociais, mas realidades biológicas que muitos preferem ignorar. Durante anos repetiu-se que homens e mulheres funcionam da mesma maneira, que desejam as mesmas coisas e que reagem igual diante dos relacionamentos. No entanto, a experiência cotidiana demonstra o contrário. Existem diferenças claras na forma de se vincular, de criar apego e de perceber o compromisso, e negá-las não as faz desaparecer. Quando essas diferenças são apontadas, a reação costuma ser defensiva. Falar de biologia é interpretado como um ataque ideológico. Mas o problema não é a intenção, mas o desconforto gerado ao aceitar limites naturais. Por exemplo, o impacto emocional de múltiplos relacionamentos casuais não se distribui da mesma forma. Enquanto alguns homens podem separar sexo e vínculo com maior facilidade, muitas mulheres descobrem com o tempo que sua capacidade de conexão profunda enfraquece. Não porque haja algo errado com elas, mas porque é assim que sua psicologia afetiva funciona. Essa realidade colide com um discurso que promete liberdade total, sem consequências. Encoraja-se a viver como se o corpo e a mente não tivessem memória, como se cada experiência fosse neutra. Mas depois surge a frustração, a dificuldade de criar laços estáveis, a sensação de vazio. E quando alguém aponta a relação entre escolhas passadas e resultados presentes, é acusado de julgar ou de envergonhar. O conflito não está em reconhecer diferenças, mas em fingir que elas não existem enquanto se exigem benefícios incompatíveis. Quer-se a liberdade absoluta associada a certos comportamentos, mas também a proteção emocional e o tratamento especial de um vínculo tradicional. Essa contradição gera tensão constante. Não se pode viver como se nada importasse e, ao mesmo tempo, exigir ser tratada como única e insubstituível. Aqui a ideologia colide de frente com a realidade. Não importa quantas vezes uma mensagem seja repetida, o corpo e a mente respondem a padrões que não podem ser reprogramados com slogans. E quando a experiência demonstra que algo não funciona, culpar o sistema ou os homens torna-se mais fácil do que repensar as próprias decisões. Essa negação prolonga o conflito e prepara o terreno para uma frustração ainda maior. A partir daqui, a contradição deixa de ser individual e se torna um fenômeno social amplamente aceito. A mesma conduta recebe julgamentos completamente opostos dependendo de quem a pratica. Quando uma mulher muda após um relacionamento, exige compreensão e apoio incondicional. Fala-se em crescimento pessoal, processos internos, cura. Mas quando um homem demonstra cansaço, insegurança ou desgaste emocional, ele é percebido como fraco, como um fardo que não contribui mais o suficiente. Essa hipocrisia se manifesta também nas mudanças físicas e de estilo de vida. Se uma mulher deixa de se cuidar, a narrativa insiste em aceitá-la como ela é, em não questionar sua evolução. Se um homem faz o mesmo, a atração desaparece. E isso é justificado sem rodeios. Não há espaço para a empatia, apenas para a substituição. A regra se adapta conforme a conveniência, sem qualquer tentativa de coerência. O problema é que esses dois pesos e duas medidas se repetem tantas vezes que deixam de ser questionados. Tornam-se normais. A sociedade os absorve e os reproduz, criando um ambiente onde a crítica sempre aponta em uma única direção. Os homens aprendem que seus erros não têm contexto nem explicação válida, enquanto os das mulheres sempre encontram uma causa externa que os suaviza. Quando alguém se atreve a apontar essa diferença, não se abre um debate honesto. Responde-se com rótulos, com acusações que buscam encerrar a conversa. A mensagem implícita é clara. Existem comportamentos que podem ser questionados e outros que devem ser aceitos sem discussão. Essa assimetria alimenta ressentimento e desgaste, pois a justiça deixa de ser percebida como imparcial. Nesse cenário,
a igualdade se transforma em um conceito vazio. Não se trata de tratamento justo, mas de proteção seletiva. E essa proteção constante impede o crescimento real, pois sem consequências não há aprendizado. O que é apresentado como compreensão acaba sendo indulgência, e o que é exigido como força torna-se um fardo impossível de sustentar. Assim, a hipocrisia se consolida como norma, preparando o terreno para uma ruptura ainda mais profunda nos relacionamentos. À medida que se aprofunda nessa dinâmica desigual, começa a surgir um efeito silencioso, mas devastador. Muitos homens deixam de liderar, não por falta de capacidade, mas por medo das consequências. Cada decisão se torna um campo minado. Opinar, propor ou estabelecer um limite implica o risco de conflito, censura ou castigo emocional. Aos poucos, o homem aprende que é mais seguro calar do que se expressar, ceder do que manter sua postura. Esse processo não acontece da noite para o dia. Começa com pequenas concessões que parecem inofensivas. Evitar uma discussão, aceitar algo que não o convence, renunciar a uma preferência pessoal para manter a paz. Mas com o tempo, essas concessões se acumulam e transformam o relacionamento. O respeito se corrói, não porque o homem seja incapaz, mas porque foi condicionado a não exercer seu critério. O paradoxal é que essa perda de liderança gera exatamente o que depois é criticado. A mesma mulher que invalida decisões e controla cada movimento acaba se queixando da falta de iniciativa, da ausência de energia masculina. Destrói-se aquilo que depois se reivindica. O homem, reduzido a pedir permissão para aspectos básicos de sua vida, deixa de ser visto como um igual forte e confiável. Esse medo não afeta apenas o relacionamento de casal, mas a identidade pessoal. Um homem que não consegue tomar decisões em seu próprio lar começa a duvidar de si mesmo. Torna-se inseguro, complacente, desconectado de seu propósito. E longe de gerar proximidade, essa transformação provoca desinteresse e desprezo. Ninguém se sente atraído por alguém que neutralizou. Aqui se revela uma verdade incômoda. Não se pode controlar alguém e, ao mesmo tempo, admirá-lo. O respeito nasce da autonomia, não da submissão. Quando o homem deixa de liderar por temor, o relacionamento entra em um ciclo de frustração mútua. Ela se sente insatisfeita, ele se sente preso. E ambos pagam o preço de uma dinâmica que nunca foi realmente igualitária. Durante muito tempo, a independência foi apresentada como a solução para todos os problemas. A promessa era clara: liberdade absoluta, autossuficiência e ausência de amarras. No entanto, quando essa independência se torna uma realidade prolongada, surge um sentimento que poucos anteciparam: a solidão. Não uma solidão ocasional, mas uma sensação constante de cansaço emocional e vazio. Manter tudo por conta própria deixa de parecer poder e começa a parecer um fardo. Muitas mulheres descobrem esse ponto mais tarde do que o esperado. Após anos priorizando a autonomia e adiando vínculos profundos, chegam a um momento em que o sucesso profissional não compensa mais a falta de conexão. As rotinas tornam-se repetitivas, as responsabilidades se acumulam e não há ninguém para compartilhar o peso. O que antes parecia liberdade, agora é percebido como isolamento. Esse despertar costuma vir acompanhado de arrependimento silencioso. Nem sempre é expresso em voz alta, mas se manifesta em frustração, em comparações constantes e na sensação de ter sido enganada por um discurso incompleto. Disseram a elas que poderiam ter tudo sem abrir mão de nada, mas não falaram dos limites do tempo nem das consequências de certas decisões. Quando a biologia e a realidade se impõem, o golpe emocional é forte. Ao mesmo tempo, os homens que antes eram descartados por não cumprirem padrões irreais começam a desaparecer do mapa. Já não estão disponíveis nem dispostos a investir energia em relacionamentos desequilibrados. Isso intensifica a sensação de perda.
não porque faltem opções em geral, mas porque as opções desejadas não respondem mais. Aqui a independência mostra sua outra face. Não é fraqueza precisar de alguém, mas é fraqueza negar essa necessidade durante anos. Quando finalmente é reconhecida, às vezes chega tarde. E essa verdade, difícil de aceitar, marca um dos pontos mais dolorosos de toda essa dinâmica. Neste ponto, a mudança já é evidente. O mercado de relacionamentos começa a se ajustar, não por uma decisão coletiva, mas por cansaço. Muitos homens param de competir, param de insistir e param de justificar comportamentos que antes aceitavam por medo de ficarem sozinhos. Compreendem que seu tempo, sua atenção e seu compromisso têm valor, e que entregá-los sem reciprocidade só leva ao desgaste. Essa retirada silenciosa altera completamente o equilíbrio que durante anos foi dado como certo. A reação diante dessa mudança é reveladora. Em vez de uma autocrítica profunda, surge a recriminação. Dizem que os homens não querem mais se esforçar, que temem mulheres fortes ou que são incapazes de lidar com expectativas altas. Mas o problema não é a força nem a ambição, mas o custo desproporcional. Cada vez mais homens fazem um cálculo simples: muita responsabilidade, muita pressão e muito pouco reconhecimento em troca. Enquanto isso, mulheres que estavam acostumadas a escolher sem serem questionadas começam a sentir pânico. Não porque falte atenção superficial, mas porque desaparece a disposição para o compromisso real. Os homens que buscam estabilidade, coerência e respeito mútuo não estão mais disponíveis para jogos emocionais, nem exigências unilaterais. E quando essa porta se fecha, ela não costuma abrir novamente. Este ajuste não é barulhento, mas é profundo. Não se expressa em confrontos abertos, mas em indiferença. O homem não discute, não explica, simplesmente vai embora. Investe sua energia em outras áreas de sua vida, onde o esforço tem um retorno claro. Para quem baseava seu valor na disponibilidade masculina constante, essa ausência é desconcertante. Aqui se quebra definitivamente uma ilusão. A ideia de que sempre haverá alguém disposto a tolerar tudo deixa de ser válida. O mercado muda quando uma das partes decide não participar mais sob as mesmas regras. E essa mudança prepara o cenário para o desfecho final, onde não se discute mais igualdade ou independência, mas consequências. Ao chegar a este ponto, a pergunta central não pode mais ser evitada. O que foi defendido durante anos foi realmente igualdade, ou algo muito diferente disfarçado com esse nome? A igualdade implica padrões compartilhados, responsabilidade mútua e consequências reais para todos. Mas o que muitos homens experimentaram não se parece com isso. Eles viram exigências crescentes sem uma reciprocidade equivalente, críticas constantes sem espaço para o erro e uma expectativa silenciosa de sacrifício permanente. Aqui se revela a contradição final. Quando se fala em igualdade, reivindica-se tratamento idêntico apenas enquanto for benéfico. No momento em que esse tratamento implica assumir fardos, renunciar a privilégios ou aceitar limites, o discurso muda. Aparece a indignação, o vitimismo e a acusação. A igualdade deixa de ser desejável quando se torna incômoda, e isso expõe que o objetivo nunca foi compartilhar o peso, mas manter uma vantagem moral. Este choque explica por que tantos relacionamentos fracassam antes de se consolidarem. Não há complementaridade nem equilíbrio, apenas uma luta constante para impor narrativas. O homem que decide tratar uma mulher como trataria qualquer outro adulto responsável não age com desprezo, age com coerência. Mas essa coerência é insuportável para quem esperava consideração especial, sem oferecer o mesmo em troca. A consequência é clara. Cada vez mais homens se recusam a participar de dinâmicas que consideram injustas, não por rancor, mas por lucidez. Preferem a calma, a estabilidade e o respeito a uma guerra permanente para cumprir expectativas impossíveis. E enquanto isso,
Muitas mulheres começam a descobrir que a atenção, a proteção e o compromisso não são direitos automáticos, mas respostas a uma troca real de valor. Este é o ponto onde a conversa deveria se tornar honesta, não para atacar, mas para refletir, porque apenas reconhecendo as diferenças, os limites e as responsabilidades compartilhadas é possível construir relacionamentos que não se quebrem sob o peso de suas próprias contradições. Agora a pergunta fica aberta, e a resposta não está em teorias, mas na experiência de cada um. O que você acha de tudo isso? Você já viveu situações semelhantes ou tem uma visão diferente? Compartilhe seu ponto de vista nos comentários. E vamos abrir o debate.